Estamos novamente reunidos para tomarmos um café nesse espaço de diálogos. Hoje com a professora Neuza Terezinha Pinto Valentim, que é do Centro de Filosofia, ligada à editora Zofos e uma grande educadora. Aguarde um minutinho, já retornamos com o nosso programa. Estamos com a professora Neuza Terezinha Pinto Valentim para tomarmos um café nesse espaço de diálogos e conversarmos sobre o papel dos educadores na formação dos educandos para a cidadania. Um assunto muito importante para o momento que nós estamos vivendo em termos de país. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa e tomarmos o nosso café junto com os telespectadores, eu gostaria, professora Neuza, de ler uma pequena mensagem, como é hábito do nosso programa, iniciarmos com essa mensagem. Andando na linha. Mamãe Caranguejo e seu filhinho estavam andando pela praia, na beira do mar. A mamãe Caranguejo observou que seu jovem filhinho não caminhava em linha reta. Ao invés disso, ondeava de um lado para o outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ele andava fazendo um completo zigue-zague. Meu querido, falou a mãe, você caminha de um jeito tão difícil, indo de um lado para o outro. Seria muito melhor se você andasse numa linha reta. Oh, mamãe, me ensine como andar em linha reta e eu farei o meu melhor, para que você se orgulhe de mim e para seguir o seu exemplo. É claro, meu querido, disse a mãe, e imediatamente tentou mostrar para ele, mas seu corpo simplesmente não cooperava. Ela nunca prestara atenção à maneira como caminhava. Tentou andar em uma linha reta, porém seu corpo ondulou de um lado para o outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Depois de muitas tentativas, ela se deu conta de que andava fazendo um zigue-zague e que nunca, jamais andava em linha reta. Eu sinto muito, querido, disse a mãe Caranguejo finalmente. Não posso lhe pedir que ande em uma linha reta, uma vez que eu mesma nunca fui capaz de fazer isso. E então eles continuaram caminhando pela praia, na beirinha do mar. Professora Neuza, Dona Neuza, como eu costumo chamar nesses 25 anos de caminhadas pedagógicas, filosóficas, é uma honra e uma satisfação ter a senhora para a gente tomarmos esse café, nesse nosso encontro semanal e podermos conversar sobre a questão dos educadores que formam para a cidadania. Vamos iniciar a nossa conversa, o nosso café, e os telespectadores gostariam de saber um pouco sobre a senhora. Então, como foi a sua formação acadêmica? O que inspirou e inspira em ser educadora nesse século XXI, Dona Neuza? Olá, Silvio. Olá, amigos, alunos, professores, colegas. É uma satisfação muito grande estar aqui. Vou dizer uma coisa que talvez vocês não gostem, mas pode ser uma das minhas últimas oportunidades, porque eu estou com 74 anos, gente. Então, pode ser, né? Que seja assim aquela última vontade de contribuir para a educação do nosso país. E, Silvio? Então, pode fazer o favor de repetir a tua... O que inspirou, Dona Neuza? O que inspira a senhora em ser educadora? E a senhora vai ter muitos anos pela frente. Seus alunos sabem disso, a gente sabe. O que inspira a senhora a ser educadora nesse século XXI, um século de muitos desafios? Silvio, eu sempre tive vontade de ser professora. Eu brincava de dar aula para as bonecas quando eu era criança. A escola primária e o curso ginasial, na época, eu cursei em Porto Alegre, na minha cidade natal. Até os 18 anos, ainda em Porto Alegre, eu cursei 12 anos do curso de piano no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre. Por quê? Por ser uma antiga vontade dos meus pais que queriam uma pianista. Só que
O meu sonho era ser professora na escola. E por quê? Cantar com as crianças, brincar no caixão de areia, de roda, de pular amarelinha, enfim, foi o comportamento que eu vi da minha primeira professora, e aqui eu quero fazer assim, um baita de um elogio para ela, que provavelmente nem se encontra mais entre nós no mundo físico. A professora Eufride, a dona Frida, como a gente chamava. A dona Frida era uma professora assim que, no jardim da infância, ela sentava no caixão de areia com a gente, brincava, ela virava cambalhota, coisa que nunca na minha vida eu tinha visto alguém adulto fazer. Ela me inspirou a cursar o magistério. Eu tenho assim um carinho tão grande por a dona Frida, por ela ter sido a minha inspiradora naquela época. Bom, depois de casada, quando meu esposo se dedicou à magistratura, nós fomos morar em São Miguel do Oeste. Ao lado da nossa casa, lá estava o curso de magistério tão sonhado. Depois veio o curso de pedagogia, que cursei em Palmas, no Paraná, a muito custo e com muito sacrifício, que eu tinha que viajar, sair da cidade que eu morava e ir a Palmas, porque eu não achava em Santa Catarina, nos locais que eu estava, um curso de pedagogia que me atraísse. Era muito superficial, porque eu queria, entende? Aí depois veio a pós-graduação em didática do ensino superior, né, em Itajaí, na Univale. Univale foi a minha, quase que eu posso dizer, por 10 anos, a minha segunda casa, porque eu quase morava na Univale. Foram 10 anos bastante expressivos na minha vida. Em 1989, eu soube, por intermédio de uma revista, da existência do Centro Brasileiro de Filosofia, onde então conheci o programa de filosofia para crianças. E dessa parte você lembra bem, né? E nessa magnífica ideia, eu entrei de corpo e alma e estou, até agora, indo completar meus 74 anos em maio próximo vindouro. Mas ainda sobre a formação, quando eu fui convidada por esse moço que está aqui do meu lado, para fazer educação à distância. E eu perguntei para ele, vê se tu te lembra. Eu não sei nada sobre isso, o que eu vou fazer? E ele disse para mim, assim, com a maior cara de pau, vire-se, vá procurar alguma coisa. E não deu outra, né? Foi o desafio. Lá me fui. Formação para tutores na Universidade Católica Virtual de Brasília. Nem me pergunte como é que foi que eu achei, porque eu não sei. Lá, virando as coisas na internet, eu achei a Universidade Virtual Católica de Brasília. E aí eu fiz a minha formação de tutores e depois uma pós-graduação, já com 70, ela vai... Há 72 anos eu fiz a minha pós-graduação em educação à distância. E aí eu tenho que dar um outro elogio para a minha orientadora Ana Paula da Costa e Silva, que foi a melhor orientadora que eu já conheci na minha vida. Eu sempre dizia que para ela, que quando eu crescesse, eu queria ser igual a ela. Ana Paula, um beijo no teu coração. Você vai me ouvir, pode ter certeza. Que bom, dona Neuza, Silvio, que bom. Da minha formação acadêmica, mais ou menos, isso que eu teria para dizer para o nosso público, para os nossos alunos. É bom os telespectadores saberem dessa história e desse reconhecer. Programas atrás, o professor César Nunes colocou aqui para nós, nesse café, nesse momento de diálogo, de que a gente precisa subir nos ombros dos gigantes para poder olhar mais longe. E quando a gente reconhece a professora, né, que alfabetizou, quando a gente reconhece as pessoas que nos ajudaram, nós estamos subindo nos ombros de gigantes. Mas a dona Neuza, contando a sua história, a gente se aproxima e certamente estamos nos aproximando dos telespectadores quando dizemos quem somos. E nós somos o que nós construímos na nossa história. Quando a gente fala de formar cidadãos, de preparar para a cidadania, não resta dúvida que nós queremos que as pessoas saibam a história do seu país, da sua comunidade, da sua escola, da sua professora, do seu professor, e possam também construir a sua história. Ser cidadão é construir a sua história, ser agente é ser autor da sua história. Mas a dona Neuza, e aí eu queria
que os telespectadores prestassem muita atenção nisso, porque a dona Neuza ajudou a construir a história dos 25 anos do Centro de Filosofia, Educação para o Pensar e da Editora Zófos. Há 25 anos atrás, a dona Neuza abraçou de corpo e alma, né, esse trabalho. Por quê? Porque era um trabalho que aproximava naquilo que a senhora acreditava na época, naquilo que a senhora acredita, com os trabalhos que a gente tinha intenção de fazer. Então, a senhora ajudou a construir essa história. Os telespectadores querem ouvir um pouco dessa sua experiência e dos esforços para chegarmos até aqui hoje, nesse programa. Então, conte para nós, dona Neuza, um pouquinho sobre isso. Em 1989, foi o ano que nós nos conhecemos, né, Silvio? Sim. O doutor Emery Oscar Valentim, meu esposo, ele foi juiz de direito por 15 anos em várias cidades do oeste catarinense. E se aposentou, então viemos residir em Florianópolis. Mas em Curitibanos, foi a última comarca dele, eu trabalhava na escola, né, Colégio Santa Terezinha, cuja diretora, outra incentivadora, professora irmã na época, Rosa Assunta de Cesaro, ela me solicitou ser professora de turma de magistério. Gente, era tudo que eu queria. Então, me deu 3 disciplinas para trabalhar. Só que a gente percebia pouco caso dos alunos. Parece que a gente elaborava planos de aula assim, para ver se eles se entusiasmavam, e não acontecia nada. Eu saí no final de 1988 e no início de 89, eu saí de Curitibanos frustrada. E eu pensava assim, não volto mais para dar aula, porque dessa forma eu não quero. Não via os alunos saírem como a gente gostaria, profissionais realmente da educação. Chego em Florianópolis, eu gostava muito de comprar a revista Cláudia, e eu comprei, e o que é que eu encontro? Uma entrevista da professora Catherine Young da Silva, presidente do Centro Brasileiro de Filosofia, onde ela falava dessa proposta de filosofia para crianças. Eu disse, meu Deus, isso existe? Aonde? Como, né? Então fui vendo tudo direitinho e lá pelas tantas tinha o endereço e o telefone dessa senhora, dessa professora. Eu liguei para ela. E aí aconteceu que ela me deu o endereço do professor Silvio. Aqui começou tudo. Quando o meu esposo, o doutor Emery, ele se aposentou, nós viemos morar em Florianópolis, e nessa ocasião eu conheci o professor Silvio, que nos convidou para fazer parte dos seus sonhos de fundar um centro de filosofia, através do qual se pudesse formar professores comprometidos com a causa do pensar. De início não foi fácil. Convencer as escolas, levar seus professores a participar dos cursos que o centro oferecia para essa nova formação, pois que toda ideia nova tem o dom de desacomodar. Imagina se eu estou muito tranquilo na minha sala de aula fazendo o que eu quero, que eu acho que está certo, e alguém vem e tenta inverter isso tudo. Pense. Porque após um curso de Educação para o Pensar, professor nenhum volta a ser o que ele era antes. E aí eu lanço uma questão. Estará a escola preparada para receber esse educador reflexivo? Muito bem, professora Neuza. A senhora é uma guerreira contando sua história de uma maneira tão entusiasmada, lembrando dessa história. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e, no retorno, a professora Neuza é autora. Ela escreveu vários livros e nós vamos então falar no nosso retorno sobre Pais Filosofam, o livro que a dona Neuza escreveu junto com o doutor Emery e que ela vai então contar um pouco sobre esse livro. Aguarde um minutinho, daqui a pouco retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando
é o momento de escutarmos a professora Neuza falar sobre a sua obra junto com o seu marido, o Dr. Emery, que também foi um desafio que nós fizemos na época para que a dona Neuza e o seu Emery escrevessem esse livro para que os pais pudessem filosofar com os seus filhos, que é o que nós queremos enquanto educadores, que eles filosofem nas escolas desde pequenos e que nas famílias também haja esse filosofar no dia a dia, nos momentos em que estão juntos, em que a família precisa estar junto. Dona Neuza, como é que foi escrever esse livro Pais Filosofam? Mais um desafio, né? Bem, Pais Filosofam é uma tentativa de unir as duas pontas e formar um laço. Explico. Como nós já pertencíamos à Escola de Pais do Brasil há algum tempo, e após conhecermos o programa de filosofia para criança, pensamos, o Emery e eu, que as duas ideias se completavam. E aí surgiu Pais Filosofam, no qual se reflete sobre valores, os direitos de pais e filhos, a beleza da poesia. No livro, Emery reflete em poesia de sua autoria a beleza de apreciar o sono de uma criança adormecida. No caso, ele chegou muito tarde de um júri que ele tinha feito na cidade e o bebê estava dormindo. E ele, perto do berço, pegou uma folha de papel e, emocionado, ele escreveu: dorme uma criança. Enfim, o livro tem a intenção de contribuir, a partir da família, para a construção de uma sociedade mais justa, harmônica, equilibrada e reflexiva. Muito bem. E essa poesia é interessantíssima, que eu acho que vale a pena, dona Neuza, até em homenagem ao Dr. Emery, lermos uma pequena estrofe, porque são várias estrofes, e ele fez isso pensando na sua filha que estava no berço. No filho, no Rodrigo. Calem-se grilos seresteiros, silêncio rãs, sapos e insetos. Desliguem as sirenes ruidosas, porque ali dorme uma criança. E aí continua toda uma bela poesia que inspirou o livro Pais Filosofam. Porém, dona Neuza, a gente não pode deixar também de dizer aos telespectadores que a senhora é autora do livro Ensinar e Aprender para Além da Caverna. É um título muito significativo. Um livro que está sendo usado em algumas escolas do nosso país na alfabetização. Crianças estão se alfabetizando no livro do primeiro ano, a alfabetização. E vão continuar no segundo, terceiro, quarto ano. Dona Neuza, como é que foi escrever esse livro com a Dail, que foi a sua aluna, com a Graziela, que ajudou a escrever esse livro, que está aí nas escolas brasileiras? Emociona isso, sabia? Muito. Esse livro. Ensinar e Aprender para Além da Caverna. A ideia do título é da Graziela Malman, que era uma das minhas alunas também, junto com a Dail, e que hoje minha colega, nossas duas colegas que continuam trabalhando na educação. Nós trabalhamos, a Graziela, a Dail e eu, por 3 anos consecutivos, durante os finais de semana, e nós íamos, ou ficávamos em Florianópolis, ou íamos a Tijucas ou Itapema, porque cada uma morava num lugar diferente. E a gente, sábados e domingos, se reunia para escrever. Eu penso que valeu o sacrifício, mas é preciso ver esse livro nas mãos das alfabetizadoras de todas as escolas do nosso país, porque é a alfabetização reflexiva. E o nosso objetivo é que possibilitar a criança a alfabetização conjugada a uma reflexão filosófica. Porque assim ela inicia cedo no processo do pensar reflexivo. Que os nossos avós já diziam, né? De pequenino que se torce o pepino. Lembram disso? Então, se nós ensinarmos a criança desde cedo a pensar reflexivamente, a avaliar o que ela fez e pensar exatamente as consequências dessa ação, nós vamos ter cidadãos no futuro, né? Responsáveis.
É isso. Que bom. É bom a gente perceber a preocupação que vocês, as 3 autoras, tiveram, né? E aí, os telespectadores, os alunos que estão nos assistindo, eles gostariam, dona Neuza, com certeza, de entender um pouco mais, quando a gente fala educadores reflexivos que preparam pessoas para a cidadania, com e pela filosofia, desde pequenos, desde a educação infantil, alfabetização, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e tem muitos alunos pelo país fazendo filosofia. Agora, quais são as características que a gente poderia levantar que diferencia, as características que diferenciam uma reflexão de uma reflexão filosófica, de uma escola que leva para o pensar e de uma escola que simplesmente transmite conteúdos, pensando nesses alunos que precisam ser cidadãos, aquilo que a senhora dizia. Quer dizer, é de pequeno que a gente precisa educar as nossas crianças para que eles pensem bem, para que eles sejam cidadãos. Então, como fazer isso? E quais as características dessa escola? Eu penso que a característica mais marcante na educação reflexiva é que ela não seja conteudista. Tá? Que ela seja, o conteúdo sirva para a reflexão, não o conteúdo pelo conteúdo. Outra coisa que eu penso assim, é a preocupação com as consequências éticas e morais das ações das pessoas na prática social. A escola reflexiva ela tem que ser uma escola que concebe os alunos como agentes críticos e vê o conhecimento como um meio problematizador, o diálogo crítico e afirmativo e argumentos a favor de um mundo melhor para todas as pessoas, não só para mim. Se está bom para mim, o resto que, né? Não, para todos. Todos têm que ter um pensar reflexivo para que a gente possa realmente caminhar. Vai ser uma redundância, mas caminhar para frente. Não andar para... E é aquilo que a gente fala para os professores quando trabalhamos com a formação. Nós precisamos formar em sala de aula uma comunidade de aprendizagem investigativa, onde professor e alunos estão no mesmo nível de investigação, estão aprendendo e pelo diálogo filosófico, pelo diálogo consequente, chegando a algumas ações e formar cidadãos, né, nesse século XXI, nesse momento que nós vivemos no país, é formar pessoas, indivíduos, cidadãos que sejam reflexivos, que sejam críticos, que estejam preparados para a transformação. Por isso que eu costumo dizer aqui, com os outros que tomaram café conosco nesse programa, que está acontecendo no país uma revolução silenciosa. Uma revolução que está acontecendo com alunos desde pequenos, para que eles possam entender as suas ideias, entender a ideia do outro, entender o mundo que está ao seu redor e possam ser autores, possam ser agentes de uma transformação. E essa é uma revolução silenciosa que está acontecendo. Agora, para que isso aconteça, dona Neuza, e a senhora há de convir comigo, a gente precisa formar pessoas, a gente precisa formar os educadores. Minha mãe costumava dizer seguidamente, a gente faz aquilo que aprendeu, a gente faz aquilo que sabe. Muitas vezes, na nossa formação enquanto educadores e até enquanto pais, e a senhora e o doutor Emery colocam isso no seu livro, Pais Filosofam, nós não sabemos como fazer essa reflexão com os nossos filhos, com os nossos alunos, e a gente tem que aprender. E aí veio o desafio, anos atrás, quando a gente precisava, enquanto estrutura de centro de filosofia, de editora, formar professores em todos os cantos do país. E a senhora aceitou o desafio e é hoje responsável por alguns dos cursos de formação de professores à distância, alguns semipresenciais, outros somente à distância. E atualmente está acontecendo esta formação de professores com 3 cursos de formação. Nós temos aí 110 professores inscritos e participando. A senhora tem um grupo, outros 2 tutores com outros 2 grupos, trabalhando aspectos de como fazer alunos serem reflexivos, professores serem reflexivos e preparar-se para a cidadania. Então, dona Neuza, os telespectadores querem saber como é
esta preparação no ensino à distância de filosofia? O que está acontecendo? Como é que acontece? Eu penso que a educação à distância é um trabalho muito significativo em todas as áreas educacionais, mas, em se tratando dos cursos que são oferecidos pelo Centro de Filosofia, a sua validade é muito maior. Por quê? Nós atingimos o Brasil de ponta a ponta. Os nossos professores e alunos são pessoas interessadas, questionadoras e, tanto quanto nós, acreditam na seriedade do trabalho com a educação para o pensar. Guardam em si a certeza de poder construir com seus alunos, crianças, adolescentes e jovens, uma educação reflexiva que vai ajudar a construir uma nova geração. A geração pensante deste país. E é o que nós estamos precisando neste momento. E, professora Neuza, os alunos, os seus alunos do ensino à distância e os alunos dos outros 2 cursos que estão sendo oferecidos, são educadores que estão nas escolas trabalhando o nosso programa filosófico-pedagógico Educar para o Pensar, filosofia com crianças, adolescentes e jovens. E são alunos do ensino à distância que têm uma experiência e uma prática, isso também é importante. Também é uma grande comunidade de aprendizagem virtual que a gente consegue organizar em termos de Brasil, como a senhora fala, de norte a sul nós temos alunos participando. Mas, dona Neuza, uma outra questão importante e que os telespectadores também precisam saber é que a senhora e o doutor Emery, o seu esposo, são participantes ativos da Escola de Pais aqui em Santa Catarina e no Brasil. Então, fale um pouco para os telespectadores sobre a Escola de Pais. Bem, Silvio, nós descobrimos a Escola de Pais em 1981, através de um casal amigo nosso, professores, em Erechim. E trabalhamos no movimento há 23 anos, comparecendo aos congressos, seminários e sendo coordenadores dos círculos de debates em várias cidades de Santa Catarina. Desde Concórdia, onde nós residimos por 4 anos, e depois nas outras comarcas, que o Emery foi juiz. Joaçaba, Erval do Oeste, Curitibanos e finalmente aqui em Florianópolis e São José. Eu penso que a Escola de Pais é uma experiência gratificante para quem coordena círculos, como o casal líder, pois se percebe a transformação dos pais ao final do trabalho. Filhos, quando chamados a opinar sobre como eram seus pais antes da Escola de Pais e depois de participar e refletir sobre a mensagem que a Escola de Pais leva, afirmam que as transformações foram para melhor. Os pais ficaram realmente pais. Agora nós estamos trabalhando com a Escola de Pais online, com o casal Brani e Terezinha Bezen. Eles são os dirigentes regionais, nós chamamos de DR, casal DR, dirigentes regionais da Escola de Pais da Grande Florianópolis. A Terezinha atualmente é funcionária da Pró-Reitoria de Pesquisa da UDESC, conseguindo que a universidade colocasse os círculos virtuais como um trabalho de extensão universitária em parceria, UDESC e Escola de Pais do Brasil. Para nós que na época tínhamos a Adriana, o Silvio conheceu, e o Rodrigo, a Adriana tinha 15 anos e o Rodrigo tinha 2 aninhos. Foi uma proposta que nos ajudou muito a construir com cada um a educação de cada um, de acordo com as suas idades. Porque aprender a lidar com essas idades tão diferentes não é fácil. Porque nós temos que lidar com as brigas entre os irmãos, ciúme, porque um é maior e o outro é menor, e um acha que o outro tem mais regalias. E, principalmente, saber dizer não na hora certa. E dedicar-se a cada filho como se esse fosse o único, no momento que estivermos com ele. Enfim, reaprender a educar. Que bonito. Um rápido intervalinho para no retorno às considerações finais da dona Neuza, até para a gente conseguir respirar um pouco, porque, dona Neuza, é tão intenso o relembrar a história, o falar do que aconteceu, o falar do que está sendo feito. Então, também os telespectadores precisam desse rápido intervalinho. Retornamos daqui um pouquinho com as suas considerações finais, sua mensagem para os telespectadores.
Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornamos às nossas considerações finais, porém antes eu queria deixar para a dona Neuza a nossa lembrança da nossa conversa, do nosso café. Então, dona Neuza, essa xícara que a senhora, onde tomamos o nosso café, onde dialogamos ao redor dela e dessa mesa, junto com os telespectadores, é sua, como uma lembrança do nosso programa. Por favor, as suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer a caneca, né? Porque eu adoro tomar chazinho em caneca. Então, vai ser o meu chazinho diário vai ser na caneca do Café com Ideias. Gente, é chegado o momento final da nossa conversa, do nosso Café com Ideias, e eu só posso dizer que estou assim emocionada, porque eu lembrei tantas coisas, inclusive da minha infância, e de toda a nossa trajetória de vida até chegar a esses 74 anos. Eu quero dizer para todos que educar não é fácil. Nós precisamos ser artífices das novas gerações. E o segredo é não esmorecer nunca. Lutar pelo sonho e convidar mais pessoas para sonhar conosco. Porque ensinar é um sonho. Um sonho que se sonha todos os dias, com o coração. Um sonho que não é só da gente e que não dura apenas um instante, mas que é construído no dia a dia e proporciona o prazer de ser feliz sempre. O meu maior, abrindo um parênteses, meu maior prazer é ir para frente do computador das 8h30 às 9h30 e estar com os meus alunos virtuais. É um prazer, isso me deixa feliz. Um sonho que não se sonha sozinho, pois ensinar é aprender. E eu quero finalizar com as palavras do nosso eterno sempre mestre Paulo Freire. Ele nos falava do sonho, o sonho possível, que era a educação. E para nós, educadores reflexivos, o sonho possível é a educação reflexiva. A educação que liberta o educador, o educando e a família. Muito obrigada por essa magnífica oportunidade. E não resta dúvida, dona Neuza, que o que Paulo Freire coloca nas suas palavras finais, que a senhora colocou agora há pouco, é educar para a cidadania, para que as pessoas sejam responsáveis por suas ações. E é isso que nós queremos também, e é essa sua luta constante também, né, dona Neuza? Vou continuar nela, se Deus quiser. Dona Neuza, a senhora é responsável por essa filosofia viva, né, nos 25 anos do Centro de Filosofia da Editora Zófos. E eu, então, queria, neste momento, né, desse nosso café, passar às suas mãos, e a senhora ajudou a escrever. Tem uma parte significativa aqui que é da sua autoria. O livro Filosofia Viva, os 25 anos desse trabalho que nós construímos juntos. Queria passar às suas mãos e agradecer imensamente o seu trabalho. Vamos continuar juntos. Que bom. Chegamos a mais um final de programa e contamos com a sua participação no nosso Café com Ideias, entrando lá no site e participando da enquete para concorrer a esse livro, Filosofia Viva.